leva um médico cirurgião com anos de carreira e experiência cometer um erro estúpido e colocar a vida de um paciente em risco, como por exemplo esquecer algum instrumento dentro do corpo do paciente? De início, podemos considerar que o profissional não é tão capacitado assim para fazer esse tipo de atividade. Mas quantas pessoas inteligentes nós conhecemos que esquecem de fazer coisas simples, como tirar o ferro da tomada, o celular em algum lugar que não deveria estar, ou até mesmo esquecem de fechar a casa depois de sair? Isso acontece não por causa da péssima capacidade intelectual dessa pessoa, mas por conta da enxurrada de informações que são despejadas em nós todos os dias e a pobre capacidade do nosso cérebro de processar todas elas. A solução para tudo isso não é pensar mais sobre, mas não precisar pensar sobre. Tentamos lembrar de tudo o tempo todo, mas a nossa capacidade mental é muito reduzida se comparado com a nossa capacidade inconsciente. Só para ver como é drástica a diferença, o nosso cérebro operacional, que é aquele que você utiliza para fazer coisas que você não sabe fazer ou que precisa estar aí fazendo uma pensadinha mais a fundo para conseguir realizar, ele opera numa velocidade de 50 bits por segundo. Em compensação, o nosso cérebro inconsciente, que é responsável pelas coisas automáticas que fazemos, ele opera numa velocidade de 11 milhões de bits. 11 milhões de bits para 50 bits. A diferença é muito grande. Isso deixa claro para nós que a alternativa mais fácil e mais segura de recorrermos para não esquecermos desses pequenos detalhes é a automatização dos nossos processos do dia a dia. Automação é qualquer coisa que cumpra uma função com assistência ou esforço mínimos, podendo ser digital ou analógico. Por isso, hoje neste vídeo, vou estar trazendo para vocês alguns exemplos de checklists que eu uso no meu dia a dia e que facilitam a minha vida há milhões de anos-luz. Pois assim eu não preciso ficar recorrentemente perguntando, tá, e agora o que eu faço? A primeira lista que tem mudado a minha vida é a de reset semanal. Eu tiro de 2 a 3 horas na minha semana, geralmente no domingo, para estar revisando as atividades que foram feitas na semana anterior, o que foi assertivo, o que eu fiz mal feito, o que pode ser melhorado, e também estar anotando as atividades que precisam ser feitas na semana seguinte para que eu alcance os meus objetivos. Também tiro esse momento para estar organizando o meu espaço, tanto físico quanto no digital. Eu tenho a minha checklist no Notion, vou deixar aqui em anexo para vocês o link, caso vocês queiram duplicar para vocês. Mas você também pode estar utilizando outras ferramentas, como o Google Keep, o Trello, o Bullet Journal no papel e até mesmo as anotações do seu próprio celular. Isso serve para todas as listas que eu vou estar trazendo aqui, mas lembre-se de que como são listas que vão ser repetidas durante o seu processo de vida, durante os seus dias, fica meio difícil você colocar num papel em que pode ser descartado a qualquer momento. Então pense onde que você tem fácil acesso a todo instante e que pode estar replicando essas listas de novo e de novo. A segunda lista que eu tenho que tem me trazido resultados muito bons é a lista dos meus hábitos matinais. Criar hábitos que durem torna-se uma atividade muito difícil de se fazer quando você tem que estar constantemente racionalizando sobre o que vem depois. Por isso, eu tenho uma checklist especial dos meus hábitos matinais, que pode levar aí de 1 a 2 horas para serem cumpridos. Neste caso dos hábitos em específico, eu sugiro que você tenha 2 listas, uma que seja a sua lista ideal de hábitos e a outra que seja a lista para dias ruins ou dias muito atarefados, em que seja um formato reduzido da lista ideal. Então você não vai deixar de fazer exercício, você só vai deixar de fazer exercício por 1 hora e fazer por 15 minutos. Simplesmente para manter o hábito de fazer exercício depois de certa atividade. No meu caso, o exercício ele vem depois de eu tomar água com limão de manhã, depois eu já vou para o exercício. Então eu tomo água e não importa se eu faço 1 hora de exercício ou 10, 15 minutos de caminhada. O exercício continua sendo feito. Dessa forma, você consegue manter o hábito uma constante na sua vida, independente da sua agenda ou do seu humor. Eu viajo constantemente a trabalho e por conta disso eu perco muito tempo organizando a mala para viagem. Por isso eu criei uma checklist para isso e vou falar para vocês. Life changing. Eu costumava demorar 1 hora mais para fazer a minha mala. Hoje eu demoro no máximo 30 minutos.
Eu demoro mais para escolher as roupas, mas como eu também criei um sistema de um guarda-roupa funcional, acabou que enxugou também esse tempo. Isso também faz com que eu não esqueça de nada em lugar nenhum, pois basta eu abrir a minha checklist e revisar o que foi pego e ver se está tudo certinho dentro da mala. E pronto. A quarta lista é a lista da faxina. Essa lista eu divido em 3 listas, que é a lista diária, semanal e mensal. Na lista diária, eu coloco atividades que para mim são fundamentais que sejam feitas todos os dias. Por exemplo, organizar a minha escrivaninha e lavar a louça. Costumo reservar no máximo 40 minutos para essas atividades, que são divididos aí durante o dia, entre manhã, tarde e noite. A lista de atividades semanais é uma lista de atividades um pouco mais pesadas e que geralmente dura aí umas 2 horas por semana para concretizar todas elas, como limpar banheiro, varrer o chão e passar pano e até mesmo passar roupa. E por fim, a lista mensal são atividades que não precisam ser feitas com certa recorrência, mas é interessante manter elas organizadas, como organizar gavetas e armários, limpar os sapatos e puxar o sofá para limpar embaixo. A última lista que eu sugiro, e que provavelmente você vai fazer mais de uma nesse caso, é lista que organize os seus processos de trabalho. A cada projeto que entro, existem algumas atividades que são repetitivas, seja na criação de um vídeo aqui para o canal, seja na criação de um curso, tirar alguma nota fiscal. São atividades grandes que englobam pequenas atividadezinhas que sempre vão ser na mesma ordem, sempre acontecendo a mesma coisa. Comece a prestar atenção nos processos dentro do seu trabalho e crie um backlog dessas atividades. Você não vai checá-los todos os dias, mas naqueles dias em que você está se sentindo um pouco travado e cansado e que vem aquela questão, tá, e agora o que eu faço? Essa lista vai estar sempre em mãos de uma forma de fácil acesso para que você saia daquela sensação de que está empurrando com a barriga, sabe? Então, isso é fundamental para desenvolver um melhor trabalho. Isso é fundamental para você desenvolver um melhor trabalho, independente do seu humor ou cansaço. Agora vamos falar como realmente utilizar essas listas no seu dia a dia, que para mim é a parte mais importante. Não adianta de nada você criar 1000 listas de 1000 atividades que você faz e ficar lá parado, você nunca tocar, você esquecer que fez, não lembrar onde é que botou. Então vamos para a primeira dica de como não deixar essas listas de lado e realmente utilizá-las. A primeira dica então é: coloque todas essas listas no mesmo lugar de acesso. Como eu falei, pode ser Trello, pode ser Notion, pode ser o Google Keep. É importante que você crie dentro de uma plataforma só um mecanismo que funcione para você ter fácil acesso a elas. Assim você não vai correr o risco de hesitar por não lembrar onde exatamente colocou o que você precisa. A segunda dica que eu trago é: elas precisam ser fáceis de serem duplicadas. A primeira lista que você cria, ela é a base para todas as atividades que vão se seguir. Então você duplica ela e renomeia de acordo com o projeto, ou atividade, ou dia que você está executando ela, realmente para ter um backlogzinho de todas as vezes que você a utilizou. A terceira dica é, na minha opinião, a dica mais importante de todas, que é: não tenha medo de modificar as suas listas. Não somos seres estáticos, tudo muda ao nosso redor, seja porque você mudou de casa, mudou de emprego, mudou de rotina, enfim, tudo pode influenciar para que você não veja naquela lista inicial algo que realmente funcione hoje. Nada é escrito em pedra e você precisa mudar as suas listas para que elas se adaptem à sua rotina e não o contrário. A ideia aqui é aperfeiçoar os seus processos, reduzindo e otimizando o seu esforço diário. Se você gostou desse vídeo, não esquece de seguir aqui o canal e curtir esse vídeo e também me seguir nas redes sociais, que eu também trago dicas como essa constantemente. E não esqueça também de comentar aqui embaixo qual o modelo de lista que você já utiliza e qual a ferramenta que você mais gosta de usar. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a melhorar a sua vida com intenção e atenção e te vejo no próximo vídeo. Tchau!